Uma das dificuldades de fazer otimização e backtesting é ter os dados históricos apropriados. A posse desses dados vem acompanhada da liberdade de poder escolher o framework ou plataforma que atenda melhor às suas necessidades. Me acompanhe até o fim deste vídeo que nós vamos ver diferentes possibilidades de obter dados históricos da B3. Solta a vinheta. Fala pessoal, aqui é John da NeoTraderBot. Estamos construindo aqui na comunidade, cada membro no seu próprio ritmo e de acordo com o seu interesse, um sólido conhecimento sobre automatização de estratégias. Se este é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui no canal, inscreva-se para poder ficar por dentro quando lançarmos novos conteúdos e dê uma navegada lá no site da NeoTraderBot que tem muito conteúdo legal para quem programa estratégias e para quem quer aprender a programar robôs no Profit Chart. Se você já acompanha o canal, mas ainda não se inscreveu, aproveita este momento e se inscreva, porque estamos publicando muito conteúdo interessante e a tendência é que venha mais assunto legal por aí. Neste início de ano de 2023, temos publicado vídeos sobre a plataforma NinjaTrader, recém-chegada ao Brasil para a operação na B3. É uma plataforma já consolidada nos Estados Unidos e mundo afora, mas agora é uma nova opção que nós temos aqui para operar o mercado brasileiro. Tenho demonstrado por meio dos conteúdos as diversas funcionalidades da plataforma e estamos para chegar no conteúdo mais interessante, que é a implementação de estratégias na NinjaTrader. Você ficará surpreso com as possibilidades que se abrem na programação de estratégias na NinjaTrader. Outra plataforma que está também no nosso caminho e que em breve vamos ver por aqui é a MetaTrader. Na verdade, no próximo vídeo nós já vamos falar um pouco sobre a MetaTrader. Bom, então vamos falar sobre o assunto do dia, que é dados históricos. E para isso a gente precisa primeiramente entender a importância deles. Você já deve ter escutado alguém dizer: o que passou, passou, vamos olhar daqui para frente. No mercado financeiro, isso não é tão verdade assim. Embora não possamos garantir que conclusões baseadas em dados históricos no passado terão serventia para o futuro, em outras palavras, que padrões observados no passado também ocorrerão no futuro, para o bem ou para o mal, esta é a única certeza que nós temos, o que já aconteceu. Assim, os dados históricos são imprescindíveis para um trader. Uma demanda muito comum é simular uma situação passada do mercado financeiro. Utilizamos os dados históricos quando executamos aquela famosa função replay de mercado do Profit Chart. Muitos traders que operam manualmente utilizam a função de replay de mercado para voltar a um dia específico ou um determinado momento do pregão e estudar como foi a dinâmica de movimentação de preço, como estavam os dados no book de ofertas, as negociações que foram realizadas para tentar melhorar o seu setup operacional. É uma maneira de construir conhecimento e adquirir experiência por meio de simulação. E utilizar o simulador é muito mais interessante do que pegar uma estratégia infalível aí na internet e sair rodando direto na sua conta real. Testar setups em conta real pode ser um processo financeiramente doloroso e psicologicamente frustrante. E no final das contas, além de perder dinheiro, é possível que alguém te convença de que você não aplicou à risca as regras daquele setup e que deixou fatores psicológicos influenciarem. Por isso não obteve sucesso. E isso pode ser verdade mesmo, você pode não ter aplicado à risca as regras daquele setup. Mas isto não significa de forma nenhuma que este setup seja lucrativo, ainda que as regras fossem aplicadas à risca. Isso nos leva naturalmente a pensar: se o setup tem que ser aplicado à risca para ter alguma chance de sucesso, então vamos automatizar. Vamos criar um robô e utilizar dados históricos para poder verificar se esse setup é realmente lucrativo. A maior vantagem dos robôs e das estratégias automatizadas certamente é acelerar o processo de teste de setups. Ao testar e validar setups de maneira mais rápida e em ambiente simulado, você aumenta a sua chance de encontrar um setup que tem alguma vantagem estatística. E de quebra é um péssimo exemplo. E além disso, você tem o benefício de não perder dinheiro desnecessariamente. Nós ainda vamos publicar vídeos aqui no canal mostrando como otimizar a sua estratégia na prática. Mas o que já posso te adiantar é que você precisará de dados históricos para fazer isto, porque o processo envolverá simular a sua estratégia em diferentes tempos gráficos. E quanto maior for a frequência dos dados históricos que você tiver, maior será a liberdade para testar e desenvolver robôs.
Espero que tenha ficado claro a importância dos dados históricos e a vantagem de se ter dados de alta frequência. Vamos explorar então o que o nosso bom e velho Profit Chart pode nos oferecer em dados históricos da B3, antes de procurarmos outras opções fora da plataforma. Eu estou aqui no Profit Chart e eu vou demonstrar duas formas de exportar dados a partir da plataforma. A primeira forma é por meio de gráfico. Então eu vou abrir aqui um gráfico, vou expandir. Deixa eu pegar um layout aqui mais limpo de demonstração. Pronto, nós temos aqui um indicador de média móvel de 9 períodos e temos aqui embaixo o volume. Vou mudar o arquivo aqui para vale 3, por exemplo. Estou aqui na frequência de um dia. Então observem que eu tenho dados aqui até 1994. Bastante dados. Se eu clicar com o botão direito, eu posso exportar na opção copiar para o Excel. Eu abro o meu Excel, arquivo em branco e colo. Então observe que eu tenho aqui 6.921 linhas de dados. Eu tenho aqui a cotação, abertura, máxima, mínima, fechamento desse ativo, né, da Vale 3, e inclusive um indicador de média móvel. Então observe que é bastante interessante exportar um indicador, porque eu posso utilizar esses dados aqui em outro ambiente externo ao Profit e utilizar exatamente os mesmos dados de indicadores para poder simular uma estratégia. O volume não veio junto, então eu preciso vir nesse subgráfico aqui, clicar com o botão direito, copiar para o Excel, voltar e colar aqui ao lado. Então eu posso excluir essa coluna de data, que é exatamente a mesma coluna dali. E agora eu tenho o volume e os dados do gráfico de cima. Então percebam que eu poderia colocar aqui outros indicadores, poderia colocar a banda de Bollinger, uma VWAP, poderia colocar aqui o que eu desejar e exportar junto. Vamos agora reduzir o tempo gráfico de um dia para, por exemplo, 1 minuto. E aí eu vou fazer a rolagem aqui do gráfico para ver o dado mais antigo que eu tenho nessa janela, que é aqui em agosto, próximo do dia 8 de agosto. Se eu clicar com o botão direito e copiar, vamos ver se eu vou conseguir exportar todos esses dados aqui. Então tenho aqui a data. Observem que eu não consegui exportar os dados até agosto. Vieram os dados aqui até dia 23 de novembro de 2022. Não sei se é uma limitação do Profit ou uma limitação do tamanho da área de transferência. Fato é que não vieram todas as informações do gráfico. Observe que para quem deseja desenvolver uma estratégia de mais alta frequência, e aí eu estou considerando aqui, por exemplo, 1 minuto, não consegue obter dados históricos anteriores a agosto de 2022 por esta forma de exportação. Vamos tentar então agora a segunda forma de exportar dados e ver até quando a gente consegue obter os dados deste mesmo ativo, da Vale 3, 1 minuto. Eu venho aqui em Profit Pro, exportar CSV, e aqui nessa janela eu virei aqui, selecionarei o ativo Vale 3, eu preciso fornecer qual que é a pasta, então eu crio uma pasta aqui na área de trabalho, dados Profit, vou selecionar essa pasta, e aqui eu vou escolher o intervalo de 1 minuto, vou aplicar a formatação dos dados e vou exportar. Então aqui informou que a exportação foi concluída com sucesso. Deixa eu abrir então a pasta, área de trabalho, dados Profit, Vale, 1 minuto. Vamos ver aqui até onde eu tenho os dados. Observem que essa exportação não traz indicadores, né? Eu nem selecionei indicadores. Então me trouxe aqui ativo, data, hora, abertura. Eu tenho dados aqui até 8 de agosto de 2022, que é precisamente os dados que eu tenho aqui no gráfico, 8 de agosto de 2022. Então observe que para exportar os dados do gráfico, você deve então utilizar essa funcionalidade de exportar CSV, porque a área de transferência aqui deve de alguma forma talvez limitar a quantidade de dados que você consegue obter deste gráfico. Então vamos explorar um pouco mais aqui, exportar CSV, e vamos ver as opções que eu tenho aqui de intervalo. Eu posso então exportar dados de 60 minutos, diário, e até dados de trade. Então vou colocar aqui trade, vou colocar de novo a pasta, e vou colocar aqui o ativo Vale 3, no dia 23 de janeiro. Aplicar formatação, exportar.
Então perceba que já exportou. Eu vou lá para a pasta. Deixa eu fechar a janela. E vou abrir aqui o arquivo de trades. Então é um arquivo aí que tem quantas linhas? 35.832 linhas. E aqui eu tenho todas as negociações realizadas na Vale 3 no dia 23 de janeiro. Tem informação de data, hora, comprador, o preço, quantidade, quem foi o vendedor e o tipo da negociação, se foi por leilão, se foi uma agressão de compra, venda ou RLP. Eu não identifiquei no Profit Chart nenhum local que eu pudesse importar dados, né, de 1 minuto, por exemplo, para determinado ativo, para poder ampliar minha janela histórica de dados para backtesting. Vou só demonstrar mais um ponto aqui em relação ao gráfico. Enquanto aqui na funcionalidade de exportar CSV, eu vou conseguir exportar intervalos apenas temporais, em termos de minuto e o diário, aqui no gráfico eu posso escolher, clicando aqui, a série de dados que eu desejar. Então não necessariamente precisa ser um gráfico de minuto. Eu posso vir aqui na opção mais períodos e escolher um gráfico, por exemplo, de Renko. Vou poder escolher um gráfico que agrupe os trades. Então se eu colocar aqui, por exemplo, 1500 trades, né? Então cada figura no formato de candle, aqui dessa série de dados, corresponderá a 500 negociações daquele ativo. Então se eu copiar para o Excel e jogar para lá, observe, ó. Se eu clicar com o botão direito, copiar para o Excel e abrir aqui o meu Excel, colar essa série de dados, vocês verão que aqui o intervalo de tempo ele não é tão regular. Aqui tem 4 minutos, aqui tem 7 minutos de distância. Então para cada 500 negociações, ele fecha um candle mostrando o mínimo, o máximo, o primeiro negócio que começou aquela barra e o último. Então é uma forma também de exportar dados se for a sua necessidade. Você pode exportar a série de uma forma diferente. Depois desse tour pelo Profit Chart, vamos para alguns highlights. Primeiramente, eu achei interessante poder exportar os indicadores junto com os dados de cotação do ativo. Isto nos permite simular alguma estratégia em um framework externo, por exemplo em Python, utilizando exatamente os mesmos dados do Profit Chart. Com estas séries de dados, a gente poderia fazer o processo de otimização da estratégia completamente fora do Profit Chart, desde que o usuário consiga implementar e garantir a mesma lógica nesse framework externo. Segundo ponto importante que vimos é que quanto menor o tempo gráfico, menor a janela histórica que conseguimos observar dentro do Profit. Isso é ruim para quem desenvolve estratégias de alta frequência porque você acaba não tendo dados suficientes para realizar teste, otimização e validação com o rigor estatístico necessário. E se você precisasse de dados de book de ofertas ou de negociação para desenvolver uma estratégia? Uma pergunta recorrente que me fazem, que eu vou comentar aqui, é que na versão atual do Profit, hoje, dia 24 de janeiro de 2023, na versão 5.5.2.206, não temos funções em NTSL que permitam acessar dados de book de ofertas ou negociação. Assim, não é possível fazer backtest dentro do Profit Chart com estratégias que utilizam esses dados. Você apenas consegue fazer backtesting com estratégias que utilizam book de ofertas e negociação em aplicações específicas desenvolvidas para isso. Ou você precisa programar uma aplicação para isso, ou encontrar uma plataforma que atenda a esta necessidade. Em outras palavras, desenvolver estratégias desta forma exige mais conhecimento técnico e muito mais poder computacional, tanto de processamento, para poder simular as estratégias, quanto espaço físico para armazenar os dados de book de ofertas e de negociação. Além disso, você vai ter uma dificuldade enorme para encontrar fornecedores que tenham uma janela longa de dados históricos de book de ofertas e negociação. Você vai ter que recorrer a algum distribuidor de dados da B3 ou até comprar os dados diretamente com a B3. Pelo menos ela fazia isso num passado não muito distante. Se você que está nos assistindo conhece um bom distribuidor de dados da B3, peço a gentileza de compartilhar aí nos comentários deste vídeo. Obrigado. O último ponto que eu gostaria de observar em relação ao Profit Chart é que a plataforma não permite importar dados históricos. Ou seja, ainda que eu tenha obtido dados históricos por outros meios e tenha armazenado no meu computador, eu não consigo pegar esses dados e colocar dentro do editor de estratégias para poder fazer o backtesting da minha estratégia.
Se alguém da Neológica estiver assistindo este vídeo, eu acho que seria uma excelente funcionalidade para se disponibilizar na plataforma. Ok, se você estiver alinhado comigo, deve estar pensando, quero mais dados, onde eu encontro mais dados? Então vamos explorar algumas possibilidades, de preferência sem gastar dinheiro, gratuitamente. Vamos lá. Ok, pessoal, vamos começar pelo lugar mais óbvio. Nós queremos dados históricos da B3, vamos para o site da B3. E aqui nós temos acompanhe as cotações. Temos aqui um gráfico do Ibov. Aqui embaixo, clique aqui para consultar todos os negócios de um determinado ativo. Vamos procurar primeiro as cotações históricas, né? Aqui não temos nada. Talvez no TradingView, vamos clicar aqui no Ibov. Aqui no gráfico não tem nenhuma opção para exportar. Vou clicar aqui nesse widget. Perguntas mais frequentes. Por que não há dados de ações em tempo real nos widgets? As bolsas querem que cada site pague taxas por dados em tempo real. A pedido delas, só podemos transmitir dados atrasados. Veja uma lista do que está disponível. Essa é verdade, né? Querem monetizar. Gostaria de exportar, baixar dados. Não é possível baixar ou exportar dados do TradingView neste momento. Ok, então já matamos até um outro coelho sem querer, né? No TradingView a gente não consegue baixar dados históricos. Vamos voltar então. Aqui no site da B3, Market Data, Histórico, Saiba Mais. Tem aqui Mercado à Vista, né, para as ações. Vamos clicar aqui. Fomos direcionados para um site em inglês. Acesse o registro histórico das cotações agora. Então vamos abrir uma nova aba aqui. Tem uma série anual, mensal e diária. Vamos buscar primeiro apenas um dia para a gente ver o que tem nesta série. 1Y3JYT. Ok? Sequência certa. Download. Baixou um arquivo aqui. Vamos clicar nele. Vamos abrir. Caramba, hein? É um arquivo aí com formato fixo, né? Bem pouco entendível à primeira vista. Vamos ver se tem alguma descrição aqui. What is the file layout? Quote file layout. Vamos abrir isso aqui. Vamos ver o que está falando aqui. Ó, cotações históricas by market paper. Então tem aqui algumas colunas, né? Tipo de registro, data na bolsa, tem ano, mês e dia. Tem outras colunas aqui. Não tá falando de nada aqui em relação a uma coluna de hora e minuto, né? Então os dados devem ser diários, de cotação diária. Aqui tem a descrição dos códigos de cada coluna, o que significa. Vamos voltar no arquivo. Então é um arquivo aqui com quantas linhas? 8.375 linhas. Aqui tem código de ativo, né? Então tem aqui, parece que são os ativos, mas a cotação diária. Deve ser aqui, vamos voltar aqui no formato. As colunas. Então tem abertura, máximo, mínimo, médio, o último preço negociado,
Parece que são os dados diários, né? Então, se você busca dados diários, você consegue baixar aqui no site da B3. Vamos voltar aqui. Você vem aqui então Market Data, histórico, você pode baixar os dados diários. Para contratos futuros, eu não estou vendo aqui nenhuma opção. Eu acho o site da B3 até bem complicado para ficar navegando e buscar dados aqui. Vamos voltar aqui. Em cotações, acho que aqui vão ser cotações de tempo real que a gente estava, né? E aqui tem consultar todos os negócios de um determinado ativo. Eu posso colocar um código, um dia e pesquisar. Ou eu posso baixar um dia. Vamos baixar esse dia aqui para ver o que tem aqui dentro. Aqui vinha de 57 megas. Trade Intraday. Ok, também tem aqui umas colunas, a gente tem que entender o que é isso. Vamos ver se tem alguma descrição. Glossário, deve ser aqui. Data do relatório, ticker, ação de atualização, preço do negócio, quantidade de negócio, hora de fechamento, número do negócio, tipo de sessão pregão e data do pregão. Tem a sessão regular e after hours. Então aqui tem os dados de negociação. Aparentemente deve ser dados de negociação de todos os ativos no dia, né? Todas as negociações. É uma informação legal, né? Aqui só não tem os dados de corretoras, quem comprou e quem vendeu. Mas se você estiver buscando só as negociações, tem aqui 18, 31, 25, 130, deve ser uma precisão aí grande, né, de horário. Vamos dizer, 1, 2, 3, 4 colunas de trás para frente. 1, 2, 3, 4. Horário de fechamento, hora de fechamento. Hora, instante do negócio fechado. Um arquivo aqui interessante para quem precisa de dados aí de negociação. Mas ainda não achamos aqui os dados históricos com uma frequência, por exemplo, de minuto, né? A gente achou aqui de negociação, mas dados de negociação não tem informação, por exemplo, de preço de bid e de ask, que a gente pode calcular o spread de um determinado ativo em algum momento. Temos aqui as negociações, então a gente sabe o valor negociado, sabe o last. Aqui eu não consegui achar, né? Talvez Market Data deve ter aqui fornecedores de dados, né? Política comercial, distribuidores, contrato de distribuição, distribuidores licenciados. Então aqui tem uma lista, né, de distribuidores de dados. Evo Trader Evolution, Cedro, Bloomberg. Uma opção talvez seja ver com os distribuidores, né, se eles gravam os dados que você necessita e ver quanto custa, né? Deve ter um custo. Aí tem aqui se eles têm dados de Bovespa e BMF. Tem até o e-mail aqui e o telefone de contato. Legal, não achamos aqui os dados, por exemplo, de cotação minuto a minuto, de 5 minutos, dados tique a tique. Vamos procurar então em outras fontes. Uma fonte aqui que a gente pode imaginar é o Yahoo Finance. Eu acho que eu vou ter que procurar aqui por símbolo, né? Por exemplo, Vale SA, Historical Data. Aí a princípio só tem os dados diários aqui, né? Deixa eu ver se... frequência tem diária, semanal e mensal. Não tem dados... não tem dados aqui com uma frequência, com mais alta frequência do que isso. Então Yahoo Finance não é uma boa opção então para você fazer backtesting de estratégias intradiárias. Outra opção, Google Finance. Vale, vamos procurar Vale também? Vale. Então, um gráficozinho aqui. Vamos ver se tem aqui algum dado histórico. Eu nem estou vendo aqui link para dados históricos, né? A gente pode colocar no gráfico aqui o máximo que eles têm. Clicar com o botão direito, não tem como exportar.
Mas parece que aqui ainda tem menos informação do que lá no Yahoo Finance. Você não consegue nem baixar dados diários aqui. Então vamos recapitular. A gente viu então 4 bases, 4 fontes diferentes de dados. A gente, por último aqui, a gente viu o Google Finance, que não tem dados históricos para baixar. O Yahoo Finance, a gente viu dados de cotação diária. No TradingView, não tem dados históricos também. E no site da B3, nós vimos que tem dados históricos de negociação. Você pode baixar dos últimos 20 dias, se não me engano, dos ativos, todas as negociações dos ativos que ocorreram no dia. E pode baixar também a cotação diária dos ativos. Eu não vi cotações com mais alta frequência. E tem lá a lista dos distribuidores licenciados, que é onde possivelmente o usuário pode comprar dados, né? Pessoal, frustrante, né? Vocês perceberam que encontrar dados históricos confiáveis, uma boa curadoria a um baixo custo ou até mesmo gratuitamente, é uma tarefa muito difícil. Quiçá diriam impossível. E se você precisar de dados de nível 2, book de ofertas e negociação, é mais complicado ainda. E eu já falei, se alguma boa alma quiser compartilhar aí um bom distribuidor de dados históricos da B3, poste aí nos comentários do vídeo. Mas nem tudo está perdido. Nós ainda temos uma opção para explorar. E como esse vídeo ficou um pouco longo, eu vou deixar para falar no próximo conteúdo, no próximo vídeo. Mas eu já vou adiantando o assunto para você, para poder gerenciar a expectativa. Nós iremos utilizar a plataforma MetaTrader para baixar dados históricos, inclusive dados tic-a-tic. Eu demonstrarei como baixar os dados históricos e salvar no seu computador pela interface gráfica da MetaTrader. E também vou mostrar um código-fonte em Python que vai permitir automatizar o download desses dados para o seu computador. Bom, então nos vemos em breve. Um abraço e até!